Boa tarde, gente. Vamos entrando aí. Vou dar um tempinho aqui para todo mundo ser avisado, para todo mundo que quiser poder participar. A gente vai conversar hoje sobre TDAH, estudos, concentração, foco. Boa tarde. Vamos entrando, vamos chegando, gente. Capacita Feira de Santana, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre TDAH, sobre estudos. Seja bem-vindo. Vamos dar mais um tempinho aqui para outras pessoas irem chegando. Oi, oi, boa tarde. Vamos chegando, gente. Vamos chegando aqui pra gente conversando um pouquinho sobre isso. Eu imagino que esse assunto aqui interesse a muitos de vocês. Eitai, seja bem-vinda. Vamos chegando aí um pouquinho pra gente conversar. Vou dar mais aqui uns 2 minutinhos, um minutinho no máximo aqui, pra gente começar a conversar. Eu acho que esse é um assunto que ele tá muito em voga, né? Ele tá sendo muito trazido. Essa questão da neurodiversidade, não só o TDAH, mas o autismo também. Seja bem-vinda, Kari. Jesus está me perguntando aqui, eu atendo em que clínica? Jesus, atualmente, eu trabalho aqui em 2 municípios. O município de Mutuípe e o município de Santo Antônio de Jesus, tá? Então, eu atendo em 2 clínicas em Santo Antônio de Jesus e em Mutuípe eu tenho um consultório próprio. Você pode entrar em contato comigo aqui no direct, ok? A gente pode conversar. Então, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho. Gente, essa live, ela não vai ficar gravada. Eu prometo aqui ser bem breve. Seja bem-vinda, Catarine. Eu prometo ser bem breve. Eu quero fazer essa explanação aqui em até 40 minutos. Eu vou pedir para que vocês coloquem qualquer dúvidas que vocês possam ter aqui. Por último, quando eu finalizar minha fala, eu tô sozinha aqui fazendo essa live, não tem ninguém me dando suporte em outra tela. Então, infelizmente, eu não vou poder ver todas as mensagens, eu não vou poder estar interagindo a todo tempo, porque isso também vai interromper o meu raciocínio. Então, eu peço a vocês que guardem as perguntas de vocês e dúvidas sobre atendimento, consultório, horários, blá blá blá. Vocês falem comigo diretamente lá no direct, tá? Que aí eu passo o contato com as informações, passo lá o telefone da recepção da clínica para as meninas tirarem as dúvidas de vocês a respeito do meu atendimento, principalmente em Santo Antônio de Jesus, porque eu não tenho controle da minha agenda em Santo Antônio de Jesus, tá bom? Mas pergunta lá no final que eu vou responder. E também, se você que tá vindo aqui, eu não vi, e quer fazer uma pergunta e eu não vi, você vai colocar lá no direct. E aí eu vou pensar em fazer uns vídeos respondendo as questões que vocês me trouxeram, tá? Olha, para quem tá me acompanhando aí, já tem algum tempinho, eu não sei se veio meus vídeos, eu não sei também se tem interesse tanto no assunto do TDAH, tá percebendo que eu tenho batido muito numa determinada tecla, né, num ponto, que qual é? A diferença entre a neurodiversidade e a diferença de psicopatologias. A primeira não é doença, a segunda é doença, mas, porém, contudo, todavia, ambas podem caminhar juntinhas, a depender do quadro, a depender da idade, a depender do gênero, a depender das experiências de vida que essa pessoa pode ter passado na sua existência, ok? Então, a gente vai começar primeiro aqui definindo o que é o conceito de neurodiversidade. Então, a gente tem que pensar que o conceito de neurodiversidade é como se fosse um conceito guarda-chuva, onde no seu interior vai abrigar uma série de condições de saúde, tá? Então, a gente está falando aí de transtorno do espectro autista, a gente está falando de transtornos globais do neurodesenvolvimento, a gente está falando aí do TDAH, a gente está falando também de altas habilidades. Então, a gente está falando, quando a gente pensa em neurodiversidade, não de doença, mas de modos cerebrais de existir neste planeta.
né? Então é sobre isso que a gente está falando. Isso é um conceito também muito próximo ao conceito de deficiência hoje a partir do modelo biomédico e biosocial, né? A junção dos dois aí, que também é um conceito guarda-chuva que abriga uma série de condições que interação com o ambiente vai trazer mais ou menor prejuízo para as pessoas. Vamos chegando aí, pessoal. Então a gente parte começando desse ponto. Eu quero psicoeducar todos vocês aqui, todas vocês, para vocês entenderem que neurodiversidade não é doença. TDAH não é doença, mas um transtorno do estresse pós-traumático não tratado, um transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão maior, um transtorno afetivo bipolar, uma esquizofrenia, sim, isso aí são doenças, ok? Então vamos começar. Como é que a gente faz o diagnóstico de TDAH? O primeiro, transtorno do déficit de atenção. O segundo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E essa hiperatividade, ela pode ser motora, ou seja, do corpo, né? Essa questão mesmo de ficar mais agoniado, não se conseguir ficar quieto, tem uma questão com a inquietação. Mas essa hiperatividade também ela pode ser mental. Ou seja, pessoas que têm pensamentos que elas próprias não conseguem acompanhar. É como se os pensamentos eles andassem nos trens, tivessem os trilhos, mas esses pensamentos eles descarrilhassem, né? A gente usando essa metáfora. É como se esses pensamentos também atropelassem um ao outro, tá bom? Então isso também pode ser uma hiperatividade mental, que não necessariamente tem a ver somente com o quadro de uma neurodiversidade, que é o TDAH, mas também isso é muito comum em alguns transtornos ansiosos, tá? O transtorno obsessivo compulsivo, também o transtorno afetivo bipolar numa fase mais de mania. Então percebe como é delicado, que a gente não vai diagnosticar a partir de sintomas, a gente vai diagnosticar a partir de um conjunto de sintomas que se apresentam e que se configura um quadro nosológico, né? Um quadro teórico, para a gente poder compreender o que está acontecendo com aquele sujeito ou aquela pessoa. E então a gente começa com essa avaliação clínica, porque a gente vai pegar toda a história de vida da pessoa. Eu costumo brincar que uma boa avaliação clínica, uma boa anamnese, uma boa entrevista clínica, ela é feita com um critério de pente fino. A gente vai passar pente fino na vida do nosso cliente, da nossa cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, existem muitas pesquisas que falam que o TDAH ele é um transtorno dependente do ambiente. Ou seja, tem a questão genética, tá? Tem lá um gene, mas que a depender do que acontece no ambiente, essa pessoa ela pode trafegar da manifestação clínica do TDAH de um espectro mais leve até um espectro muito mais grave. Pasme, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Pessoas que hoje são adultas e que, se forem lá atrás, escarafuncharem um pouquinho as suas existências, o início das suas vidas, e se derem conta de que elas conviverem em ambientes com brigas dos pais, brigas conjugais, esses pais tinham, com presença de violências diversas, não somente a psicológica, nem a verbal, mas a física, ou várias violências combinadas, essas pessoas têm 11,6 chances de desenvolver um TDAH numa expressão mais complexa e mais rígida de tratar. Vocês já pensaram nisso? Vocês já sabiam dessa informação? Pois é. Então a gente tem a perspectiva aí genética, mas a gente também tem o que acontece no ambiente. Mamães que consumiam álcool ou ainda são alcoolistas, né? Hoje mais conhecidas como etilistas, o comportamento etílico, né? A questão da compulsão pelo uso do álcool, o vício em álcool. Essas crianças, elas também têm mais chances de desenvolver o TDAH, seja esse consumo ainda essa criança dentro desse ventre materno, seja esse consumo, essa criança fora desse ventre materno. Então percebam que a gente tem aí questões ambientais que são relativas a traumas, que são relativas a transtorno do estresse pós-traumático, que tem muito a ver com o desenvolvimento do TDA e do TDAH. Obrigada, professor Mabal. No final vou fazer os agradecimentos aqui em público, porque você me deu uma força durante essa semana do estudante. Eu super lhe agradeço.
Mas a gente vai falar mais sobre isso, esse agradecimento vai vir mais caprichado ao final. Então é isso, gente, o trauma, ele tem essa capacidade, né? E pensando essa neurodiversidade do TDA, do TDAH, de ele disparar essas questões. E não somente o TDA, o TDAH, eles vêm sozinhos. Por exemplo, é muito mais fácil fazer um diagnóstico do TDA e do TDAH com indivíduos que estão na infância. A gente sabe que o TDA e o TDAH, do ponto de vista, principalmente o TDAH, que tem um quadro impulsivo, ele vai ser mais fácil de ser visto em meninos. Os meninos são educados para serem mais liberados, para serem mais danados, né? Para poderem subir, descer. E nós meninas, nós somos mais encorajadas a ficarem quietas. A menina boa, a menina quieta, calada. Então é muito mais difícil identificar o TDAH na infância nas meninas, porque a hiperatividade ela está muito clara nos meninos. Então por isso os meninos são mais diagnosticados. E junto com o TDA ou TDAH na infância, observa-se alguns outros transtornos, que é o transtorno desafiador opositor, o famoso TOD, ou o transtorno de conduta. Gente, isso é um problema tão grande, porque se esses sintomas eles cursam a adolescência, é um grande prognóstico de que esses mesmos comportamentos, eles vão estar presentes na vida adulta e vão trazer inúmeros prejuízos. Para que vocês tenham uma noção, o mapa da violência, o mapa da negligência, a quantidade de pessoas em privação de liberdade hoje, ou seja, no popular, né, as pessoas que estão presas porque cometeram crimes, grande parte delas, elas são TDAH e elas não foram diagnosticadas lá atrás. Um crime poderia ter sido evitado. Essas pessoas poderiam ter outros cursos em suas vidas se elas tivessem tido a oportunidade de serem vistas sob o olhar da neurodiversidade e as dificuldades e as comorbidades envolvidas, se elas tivessem tido acesso. E isso é um ponto muito interessante, é um aspecto muito interessante, porque quando a gente começa a ver que os sintomas de impulsividade ele diminuem com o passar da idade, quanto mais velha a gente vai ficando, menos a impulsividade se torna presente, porque a gente vai aprendendo naturalmente como é que a gente deve se comportar em sociedade. Não dá para ser impulsivo numa fila, senão você vai comprar briga. Não dá para ser impulsivo no trabalho, senão você vai perder seu trabalho. Então a impulsividade traz muitos prejuízos na vida adulta. Então as pessoas começam a perceber que elas precisam se controlar, tá? E as pessoas vão aprendendo formas de se controlar no quesito impulsividade. Mas o nervosismo e a agressividade ainda permanecem. Pessoas que vão ter rompantes, que vão explodir. E elas vão perder casamentos, elas vão perder empregos, elas vão perder oportunidades, vão perder amigos. Isso é um caos a vida social desses indivíduos, tá bom? Então esse prognóstico aí, você tem um adolescente que ele é arredio, que ele é nervoso, que ele tem dificuldades em se organizar, em se adequar a rotinas, constantemente você como pai ou mãe que está vindo aqui vendo a minha live, recebe queixas do seu filho com relação a um comportamento que não é adequado, que é desregulado, que esse adolescente ou essa adolescente ele não consegue respeitar professores de sala de aula, a direção da escola, ele tem uma forte questão com cumprimento de regras, chega em casa, ele tem uma forte fixação por telas, porque tem essa questão aqui, né, de uma área cerebral, que o TDAH ele tem muita relação com essa questão da gratificação imediata. E a tela, o jogo, a interação desse adolescente com o jogo, seja um jogo mais violento ou um jogo mais de tipo montagem de casas, aquele, eu esqueci o Minecraft, né, que é mais infantil, mas assim, são jogos, são tarefas, são ações que essas pessoas elas colocam muito hiperfoco e elas são gratificadas muito mais rápido. Então, a base do TDAH é essa questão aí dessa gratificação imediata, e é aí que a gente vai entender como motivação, ok? Então, a gente convive com o TDAH aí numa polarização. A gente tem essa questão da atenção e desatenção, da quietude e hiperatividade e do controle da impulsividade. A questão também da impulsividade é algo muito importante num quadro de TDAH. Independente da hiperatividade ou não, o TDAH pode ter essa impulsividade, que é essa questão de falar sem pensar, e aí vai começar a ser visto no grupo, na escola, como pessoas sem noção. E isso
é um aspecto muito importante da gente também estar trazendo para vocês entenderem como que a questão do TDAH não só tem a ver com essa questão do estudo, da concentração, de passar no concurso público, de prestar atenção numa aula ou nas pessoas, né? Mas tem a ver também com duas vergonhas, dois tipos de vergonhas que a gente tem enquanto ser humano, que é uma vergonha moral e uma vergonha heterônoma. O que isso quer dizer? As pessoas com TDAH, que tem essa questão da impulsividade, elas falam sem pensar, são mais impulsivas, são intrometidas, elas entram em conversa que não dizem respeito a elas e começam a causar um certo estranhamento. Às vezes estão fazendo ali um bullying, um assédio, estão fazendo piadas com ela não tem essa questão da percepção, porque o TDAH também altera as funções cognitivas relativas à questão de leitura de emoções faciais, então ela não percebe se ela está sendo ali esculachada, só se aquilo for muito claro, né? Mas questão metafórica, ela não vai perceber. Mas aí quando ela começa a perceber e ela começa a ter um feedback negativo dos seus pares e de outras pessoas, ela vai começar a aumentar a vergonha que ela tem sobre ela mesma. Ela vai começar a alimentar também, por consequência, crenças negativas sobre ela mesma. Então é muito comum receber aqui pessoas com TDAH me dizendo: eu não presto, eu não mereço coisas boas, eu sou uma pessoa ruim, eu faço tudo errado, eu dou bola fora. Então isso vai alimentando, e no popular, que a gente vai vendo aí em post de Instagram, a gente vai ver daí as pessoas conversando no cotidiano, é a tal da autossabotagem, que elas começam a pensar: eu não consigo, eu não vou me expor, né? Tem esse lado aí também, olha como isso é importante, que diz sobre o direito de existir no mundo, de ser quem se é e existir no mundo e ser respeitado pelo jeito que é, né? E o TDAH, ele vai minando isso. Isso para um adolescente que está numa fase da vida que está buscando aceitação, grupo, tribo, isso é desesperador e isso é, assim, de acabar com as relações sociais, assim, desencorajar. E por outro lado, a gente tem alguns comportamentos aí que a gente pode chamar aí dos não importismos, né? Se não me importo com isso, não ligo. Então essas pessoas que têm esses discursos, elas foram bastante machucadas e elas vão utilizar essa estratégia de ignorar o passado, se fechar, elas não vão falar desse assunto com tanta facilidade e elas estão achando que elas estão se protegendo dessas questões. Então a gente tem aí, eu já falei tudo isso para você, então essa tríade aí, dessa questão da atenção, das funções cognitivas e executivas, que é memória, atenção, concentração, essa questão também da autorregulação, são questões que elas fazem parte de um quadro de TDA, de TDAH, não é só a desatenção. É meu TDAH que não deixa eu prestar atenção nisso. Não é só isso, porque a ansiedade também, ela mexe com as estruturas das funções executivas. Depressão maior, transtorno afetivo bipolar também mexe com a estrutura das funções executivas. Não é só o TDAH. Então, é um quadro que a gente precisa personalizar a nossa avaliação clínica. E muitas das vezes, já falei para vocês aqui sobre o diagnóstico em crianças, em adolescentes, mas os diagnósticos em adultos são mais difíceis de serem feitos, porque o que vem primeiro não é o TDAH, o que vem primeiro são as comorbidades. Então, existem muitas pessoas com TDAH na vida adulta, mas que elas estão com transtornos ansiosos. E uma das coisas que eu mais vejo o TDAH interferir na vida adulta são nas relações conjugais dessas pessoas. Elas terminam casamentos de 10, 15, 20, 30 anos em segundos, por conta da impulsividade, né? Então, imagina o que é você ter TDAH, é uma dificuldade de se regular emocionalmente. Imagina o que você ter uma comorbidade, um transtorno ansioso, um transtorno depressivo maior, junto com a impulsividade, você tomar atitudes que vão marcar a sua vida lá pra frente, né? O que é uma separação conjugal? É muita coisa que envolve e isso traz muitas perdas para esses indivíduos. Então, eu ressalto mais uma vez a necessidade de se fazer uma avaliação muito bem feita. E qual o primeiro caminho? Eu já fiz vídeo aí para vocês. Uma boa escuta clínica. Passar o pente fino da história dos sujeitos. A gente precisa ouvir. O profissional, ele precisa não somente estar apto, saber teoricamente, tecnicamente, do que se trata um diagnóstico do
TDA, do TDAH, mas ele precisa ouvir, porque pode ter muitas outras coisas envolvidas nessas questões que a gente precisa tratar. E a gente vai lançar mão da hierarquia de tratamento, a hierarquia de diagnóstico. O que está vindo primeiro nesse momento específico da vida desse sujeito ou dessa mulher, a gente tem que tratar. Por exemplo, mulheres 40 mais, 45 mais, 50 mais, perimenopausa, menopausa. Se elas vierem aqui me trazer questões de ansiedade e questões aqui de esquecimento, com diagnóstico tardio de TDAH, eu vou dizer para elas o seguinte: como é que tá fazendo aí para poder controlar esses hormônios, botar esses hormônios no lugar? Reposição hormonal, você escolheu fazer isso? Alimentação, atividade física, você escolheu fazer isso? Então, se você estiver primeiro colocando esses hormônios no lugar e vivendo essa etapa da vida, aí sim a gente vai partir para os outros prejuízos que você vai estar tendo, porque isso é um combo muito complicado. Perimenopausa, climatério, menopausa e TDAH em mulheres na vida adulta não é brinquedo não, porque vão vir ataques de pânico, vão vir insônia, o cérebro muda durante a menopausa, é muito complicado, mas a gente pode passar por essa fase, a gente pode, o cérebro é magnífico, ele se adapta a tudo, acreditem, o nosso cérebro se adapta a tudo. E aí agora a gente parte para possibilidades diagnósticas, ou melhor, de tratamentos. A gente tem aí, gente, a medicação, a gente tem várias medicações, ok? Várias. As mais conhecidas, Vyvanse, Ritalina, né? Porém, tem estudos novos aí identificando que em vez de 3 tipos de TDAH, o desatento, o impulsivo e o combinado, que é o desatento e o impulsivo, a gente tem 6 tipos de TDAH, subtipos na verdade de TDAH, onde nesses 6 apenas 4, apenas 2 só vão precisar fazer uso de medicação, ou seja, grande parte dos diagnósticos que já partem logo para medicação, elas podem estar equivocadas. E outra coisa mais, eu não sei se é porque somos brasileiros, eu não sei se é nossa cultura, mas talvez sim, mas também tem muito a ver com a questão de acesso a serviços de saúde, acesso a bons profissionais capacitados e acesso também à renda, tá? 10% das pessoas vão continuar o tratamento medicamentoso, apenas 10% das pessoas que tiveram indicação para tomar medicação, ou Ritalina, ou Vyvanse, vão continuar, só 10%, ao passo que menos de 10% ela não fica durante mais de um ano. Então as pessoas abandonam o tratamento medicamentoso. Mas a questão também é que a medicação, às vezes as pessoas estão esperando uma pílula mágica, que vai ajudar a se concentrar, que vai ajudar a melhorar. Ajuda, mas chega um momento que esse corpo ele entra em um homeostase com essa medicação, tá? E aí aquele efeito inicial, ele não vai ser como em determinado momento, como foi no início. E tem uma questão com a passividade também, com essa questão da medicação. Eu vou tomar essa medicação, tudo vai ser resolvido. Não, porque no TDAH a gente precisa também fazer um trabalho sobre crenças negativas, reestruturação cognitiva, maneiras de pensar sobre si, o exercício também de identificar as emoções dos outros, porque isso tem um déficit no TDAH, tem um déficit visual aí no TDAH a respeito de ler emoções nos rostos dos outros. Existe também um déficit aí na questão do controle dos impulsos. Pessoas com TDAH, elas vão ter mais propensão a se envolver em atividades de risco, tá? Porque elas estão impulsivas, então elas vão consumir mais álcool e outras drogas, elas vão se expor a sexo desprotegido, então elas vão estar muito mais propensas a se infectar com ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Ela vai ter também uma questão de ter problemas no trânsito, de ter problemas com a lei, com a polícia. Então, a gente precisa também ensinar as pessoas a se domarem. O mundo de hoje está exigindo que a gente se dome, domar nossos impulsos, domar nossas angústias, domar nossos pensamentos.
E tem uma música do Raul Seixas, que tem um trechinho que diz assim: eu não sou doido de ser super-herói, né? De querer ser super-herói. E a leitura que eu faço é o seguinte: às vezes a gente acha que a gente pode tudo, mas a gente não pode. E aí é nesse momento, quando a gente começa a entender que a gente precisa de ajuda profissional, as coisas vão dando uma mudada. Então a gente tem essa questão da medicação, a gente tem uma psicoterapia aí que tem várias estratégias para poder lidar, mas a gente também tem várias outras tecnologias. A gente tem aí a neuromodulação, a gente tem aí com técnicas não invasivas, que eu vou estar trazendo para vocês aqui na região ainda não tem, mas eu vou estar trazendo para vocês, tá? Mas enquanto essas tecnologias não chegam, eu vou estar trabalhando com vocês aqui com outras perspectivas. Por isso que eu coloquei para vocês aí no story, se você for ver um story que eu postei ontem para hoje, falando sobre o rastreio de TDAH nas escolas. A partir dos 12 anos de idade, ensino fundamental 2 até o ensino médio, a gente faz uma psicoeducação com os meninos, com os pais dos meninos e das meninas. A gente pede autorização para aplicar duas escalas, uma escala que os meninos e as meninas responderão e uma escala que os pais responderão. A gente cruza os dados com a escola e a gente acaba descobrindo quais são as pessoas que têm potencial para ter esse diagnóstico. E aí a gente recomenda que faça uma avaliação muito mais aprofundada. Paralela a isso também, nessa oficina, a proposta é que, independente de ter TDAH ou não, que a gente faça alguns exercícios de melhora da atenção sustentada, da concentração, tá? E de autorregulação. Então é muito legal essa proposta, a gente pode ajudar muita gente. Então um professor, um pai, uma mãe, um próprio adolescente que esteja me vendo aqui, proponha isso para sua escola, para me levar lá para sua sala, tá? Para a gente poder fazer esse trabalho lá, para ajudar todo mundo a evitar não somente esse tal de insucesso escolar, mas, como eu falei, a questão do mapa da delinquência, problemas conjugais, perdas consideráveis na vida adulta, tá bom? E agora, já para encerrar, eu acho que eu já completei aqui uns 25 minutos. Como eu falei para vocês aqui no início, eu não quero me alongar muito, eu vou deixar um tempinho para as perguntas. Como é que a gente pode melhorar aí a nossa concentração para a gente poder estudar? Eu vou falar aqui algumas coisas genéricas, porque todo mundo que está me assistindo aí não necessariamente tem um diagnóstico de TDA ou TDAH ou um transtorno, uma psicopatologia. Eu vou falar aqui umas questões genéricas, olha só. Cérebro que trabalha, que está atento, que está focado, que está com capacidade para prestar atenção, tá? É cérebro descansado. Cérebro descansado. Horas de sono, dormir bem, ok? Não adianta você ir para cama 11 horas da noite e dizer assim, não, eu vou dormir hoje 11 horas da noite, eu vou dormir hoje meia-noite, porque eu vou dormir amanhã até as 10 horas da manhã, eu tô de folga, ou é domingo, ou é sábado, eu posso dormir, e aí eu vou dormir bem. Não vai dormir bem. A gente tem um ciclo circadiano de sono, de qualidade de sono reparador, tá? Então, o ideal é que você durma antes das 11, entre as 10h30 até umas 10 para as 11. E que antes desse horário você prepare um cenário, você tem um ritual para você dormir, certo? O ideal é que você também fique longe de telas. 1h30, 1 hora, 2 horas seria sensacional antes de chegar a sua hora de dormir. Sabe por quê? A tela, ela faz o seguinte, essa luz que sai do celular, ela está em contato diretamente com o rosto, com os olhos, e o cérebro está entendendo que é dia. Esse é o primeiro ponto. O cérebro entende que é dia. Então, a produção de substâncias, hormônios, para a gente poder ir adormecendo, essa produção, muitas vezes, é suspensa ou cai. Então, vai ser mais difícil pegar no sono com esse cérebro, com essa carga de luz no rosto. Assim como a luz também do quarto, assim como a luz branca, a tela da televisão, a tela do computador. Gente, eu sei que não é fácil, mas é possível a gente desapegar um pouco do celular à noite. 2 horinhas, 1h30, 1 hora antes de você ir para cama. Junto com essa luz, a gente tem um negócio chamado scroll infinito.
papapá, tá, né? A gente vai ali no Instagram e aí vem um monte de conteúdo, um monte de conteúdo, um monte de conteúdo, um monte de conteúdo. Você sabe que já tem pesquisas dizendo que esse conteúdo infinito, essa rolagem infinita, ela vai deixando a gente mais deprimido e mais ansioso. E são estudos com adolescentes e que eles ficam muito mais do que pessoas adultas. Pois então, a segunda opção é você deixar essa tela aí, lá atrás. Vai descansar, vai dormir, ouve uma música no rádio, né? Bater um papo com o seu cônjuge, sua cônjuge, alguém que mora com você. Mas que você tenha um ritual para você ir descansar desse cérebro. Bagunça. Ambiente bagunçado é um ambiente com muitos estímulos. Às vezes muitas cores, muitas coisas, coisas amontoadas. Bagunça o cérebro, ele cansa. Por que ele cansa? Porque ele está ali exposto a muitos estímulos. São muitas coisas para olhar, são muitas coisas para organizar. Então, o que você vai fazer? Deixe o espaço do seu quarto com menos coisa que for possível. Deixe o espaço da sua escrivaninha, do local onde você faz seus trabalhos quando você está em casa, o mais organizado possível. Evite ficar de olho em locais com muitos estímulos, tá? Luzes também, rua também, né? Tem essas questões. Então, o cérebro, ele precisa estar descansado. Um terceiro ponto que você também tem que observar aí é a questão da sua autorregulação. Você está se percebendo uma pessoa ansiosa? Eu acho que essa resposta vai ser sim para a maioria das pessoas, tá? Hoje é lei estar ansioso. O Brasil é um país que deixa a gente ansioso. Questões políticas, questões incertas, questões de altas de preço, baixas de preço, questões de conflitos, violências. Então a gente está num país que nos deixa ansioso. Tanto é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Você vai fazer escolhas. Você quer estar no noticiário, pescando notícias, acessando, às vezes, perfis de Instagrams que eu chamo de IGs de tragédia, que esse acidente virou um carro não sei aonde, não sei quemzinho morreu, não sei quem foi assassinado. Quanto mais você ficar acessando esse tipo de informação, você pode até achar que você está blindado, mas você não está blindado ou blindada dessas informações com relação à sua autorregulação. Não tá? Ok? Então é melhor que você possa se afastar um pouquinho também dessas questões, dessas notícias ruins, pelo menos por algum tempo da sua vida, até você se autorregular. Estratégias de mindfulness. Eu não sei se todo mundo que está aqui já ouviu falar o que é o mindfulness, tá? Uma tradução aí caseira, a gente pode falar de atenção plena. Então você vai escovar o dente, você vai sentir, tá? A escova, as cerdas da escova dos dentes, nos seus dentes, na sua gengiva. Você vai estar presente naquela tarefa. Você vai comer, você não vai comer com telas, nem televisão, nem celular. Você vai comer sentado, prestando atenção no sabor de cada alimento que você escolheu no prato. Você vai ficar descalço e você vai estar acessando ali informações a respeito daquela sinestesia. Aquele chão ele está frio, aquele chão ele está quente, aquele piso ele é rugoso, ele é liso, escorregadio. Você vai estar com tecido, você vai focar também no tecido. É um tecido mais grosseiro, é um tecido mais felpudo. Então, essa prática de uma atenção concentrada nas atividades em que você está é também uma prática de autorregulação, que vai descansar esse corpo, vai descansar esse cérebro para que você possa, tá? Para que você possa estar aí ficando bem. A Yane está colocando aqui exatamente, né? Tá deixando de ver notícias ruins, mas isso é um fato. Na Covid mesmo, isso ficou muito em evidência. Todo dia a gente tinha um boletim médico dizendo, né? Tantas pessoas morreram, hoje morreram mais não sei quanto. Ah, ó, semana passada morreram 2.000. Em comparação à semana passada, hoje morreram 10 mil pessoas. Né? Então, assim, isso é muito angustiante e assustador, visto que também a gente está vivendo um momento muito atípico no mundo, tá? É claro que não é o que está acontecendo hoje, mas a exposição continuada a notícias ruins faz com que você desenvolva um trauma chamado trauma vicário, tá? Que é o trauma em virtude do trauma alheio. Você se traumatiza pelo trauma do outro.
E isso traz um TEP, transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, lutar ou fugir, medo, né? Olhos arregalados, angústia. E você não sabe o que você está passando aí. E é isso, tá bom? E aí o professor Lamal também falou sobre a importância, que é importante esse trabalho nas escolas, justamente porque nesse rastreio, professor, de TDA ou TDAH, a gente não identifica somente o TDA nem o TDAH, a gente pode ver até traços autísticos ali, outros transtornos globais de desenvolvimento. Tem uma questão também muito associada ao TDAH e ao TDA, que é a disgrafia, né? Então a gente pode estar vendo também nesse rastreio um monte de coisa. É isso aí, Aita, né? A angústia é uma das piores sensações, né? E que as pessoas estão chamando de ansiedade. Então a gente também precisa aprender a nomear, dar nome às coisas que a gente sente. Pessoal, no mais, são essas informações que eu queria trazer para vocês aqui, ó, tá? Tinha muita coisa para falar, mas eu acho que vai ficar mais legal se vocês agora puderem me fazer perguntas. As que eu não tiver como responder, eu falo, digo que eu vou pesquisar, mas que eu puder responder, eu respondo aqui imediatamente. E as que forem bem interessantes, a gente pode transformar num vídeo, tá bom? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Raitak Beiju, Anne, Simone, professora Simone, seja bem-vinda. Jocineide, Nanda, Duda, professor Mamal, Paula, Fernando, Joab, professor Miguel, José Elisbão, Zane da Ronda, Nanone, Luci, né? Ana Cláudia, tô vendo aqui, o Digo, Samuel, quem mais? Aline, Catarina Argolo, já falei, Jesus. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? Pela participação de todos vocês. Mas agora eu quero perguntas. Ei, James, seja bem-vindo. Eu quero perguntas, pessoal. O que vocês gostariam mais de saber sobre TDAH? Ó, essa semana eu vou fazer aqui mais vídeos e vou trazer roer unha é TDAH? Roer unha é TDAH ou ansiedade, né? A gente vai falar também sobre essa questão oronasal, pessoas que têm rinite, barba noturna, tem essa questão do apertamento do bruxismo. Você sabia que tem uma relação com a possibilidade dessa pessoa ter um diagnóstico de TDA e TDAH? Pois é, eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas eu tô aqui aberto a perguntas, fiquem à vontade. Se ficarem com vergonha de fazer uma pergunta aqui, vocês podem fazer essa pergunta aí no direct, eu respondo lá mesmo, não tem problema não. Vocês gostaram? Ficou faltando alguma coisa aí? Alguém tem uma pergunta? Senão a gente já pode encerrar. Para vocês curtirem o domingo de vocês, a tarde de domingo de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui importante pra gente falar, pra gente dizer, né? Pois então, essa respiração aí oronasal, ronco, tá? Presença de respiração oronasal durante a noite. Olha, gostei aqui da pergunta aqui. Como frear o impulso? Ai, isso é uma pergunta muito legal. Isso é um treinamento, envolve um treinamento. Isso tem a ver com controle inibitório. Isso tem a ver com transtorno do impulso, que é base não só do TDA, no TDAH, mas transtorno afetivo bipolar, transtorno de escoriação, aquelas pessoas que gostam de se futucar, roer unha, puxar o cabelo, a questão também da comida, de compras compulsivas, a questão também de consumo de pornografia, a questão dos jogos, que a gente está vendo as bets hoje aí bombarem, virou uma questão de saúde mental no Brasil, essas bets. Então, a questão do controle inibitório, que é frear esse impulso, a gente pode fazer um treinamento muito bom. E o que tem de melhor hoje é a neuromodulação. A gente pode combinar neuromodulação com atividades de aprendizado. Vou te dar um exemplo. Ó, com adolescentes e crianças, a gente pode fazer treinamento do controle inibitório com brincadeiras de morto-vivo,
com dominó, com jogos de mesa, de tabuleiro, porque no momento em que a gente estiver naquele espaço lúdico, fazendo aquela atividade lúdica, aquela pessoa ela vai começar a se perceber, tá? Né? Sem frear, muito rápido. E aí ali que a gente vai ensinar estratégias, olha, você não precisa agir dessa forma, respira um pouquinho, para um pouco, fazer uma respiração diafragmática, mostrar para ela que existem outras formas também de lidar com isso. Mas em outros casos, de transtorno do impulso, a gente precisa até de medicação, principalmente quando é uma questão crônica, que tem a ver mesmo com esses jogos patológicos, as compras compulsivas, né? Já estão no nível que já estão mais complicados. Espero ter respondido a tua pergunta, tá? A neuromodulação, só para acrescentar, a neuromodulação, ela envolve aqui uns eletrodos em algumas áreas cerebrais relativas a essa questão do controle inibitório, que quando estimulada com pequenos choques, não é invasivo, tá? São só eletrodos. E junto também com o aprendizado, a gente tem resultados maravilhosos. E aí vem o professor Mamal aqui me perguntando se a ansiedade está ligada diretamente com o TDAH. Não necessariamente. Não necessariamente. Os meus estudos hoje são no campo do trauma, ok? Da psicotraumatologia. E o que é a ansiedade? É uma relação fisiológica, neurofisiológica, que tem a ver com o sentimento de lutar ou fugir. Então a gente vai ter aquela série de reações corporais, né? Taquicardia, pupila dilatada, a gente vai ter aquele monte de coisa ali. E aí o que acontece? Isso não está presente só no TDAH, isso vem muito por questões de um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático, que pode ter ocorrido na infância, na adolescência, na vida adulta. Assaltos, acidentes de carro, situações que você vai identificar como situações traumáticas. Qualquer situação que você identifique como situação traumática. E que às vezes você nem consegue dar nome, isso não é traumático não, isso é uma bobagemzinha, mas provocou um TEPT. Pessoas com TDAH têm TEPT porque são seres humanos, ok? E pessoas sem TDAH também têm TEPT. Para vocês terem noção, a gente já nasce com TEPT. O nascimento por si só é um trauma, então a gente já nasce aí com transtorno do estresse pós-traumático. Oi, Kátia. Sim, Kátia, eu lembro de você sim, Itacaré, aquela nossa viagem. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Ansiedade também pode estar ligada à depressão. Vocês sabiam que uma pessoa com transtorno do humor, do tipo transtorno afetivo bipolar, elas abrem um quadro de transtorno afetivo bipolar com ataques de pânico? Como amenizar os sintomas ansiosos, por exemplo, mexer as pernas, apertar as mãos? Rani faz essa pergunta. Primeiro, você precisa de um lugar seguro para você falar sobre o que está agoniando você na sua existência, tá bom? Segundo, você tem que observar. Você mexe as pernas e você aperta as mãos simultaneamente a um pensamento X, a um pensamento Y. Por exemplo, vai acontecer uma coisa amanhã, vai acontecer aquilo. Então, se você começa a perceber que você fica com o corpo mais agitado por conta de pensamentos, tá? Aí você precisa observar pensamentos, observar o corpo e falar isso na psicoterapia. Mas se você estiver em casa sozinha, precisa de uma força, a gente tem estratégias de autorregulação que meus pacientes conhecem, que é a respiração diafragmática, que é a respiração, outras respirações convencionais. E, gente, lembra dos estímulos. Isso pode parecer bobinho, mas a gente tá aí, com o abraço de borboleta. Quanto mais ansiosa a gente estiver, mais rápido a gente pode fazer e a gente vai se autorregular. A gente também pode criar formas nossas criativas de lidar com as nossas autorregulações. O professor Mamal está me perguntando: como identificar uma pessoa com TDAH e qual a melhor maneira para conviver com esse transtorno? Uma pessoa leiga identificar uma pessoa com TDAH, eu acho que com essas informações que eu dei no início da live, essa questão aí quando você conhece a história de vida dessa pessoa e percebeu o que eu disse, né? Desatenção, uma hiperatividade, você vai ver isso mais nos meninos,
uma inquietação, aquele aluno, aquela pessoa que você conhece que fulano é meio sem noção. Mas principalmente, professor, para você que está em sala de aula, o seu olhar clínico assim na sala de aula, com a sua experiência, é quando você está ali percebendo que você está dando o seu conteúdo e que de repente o estudante seu fez isso aqui, ó. Aí você percebe que ele sumiu, que ele se perdeu no tempo e ele abriu a boca. O que isso aqui quer dizer? Por que cai, né, a mandíbula? Por conta da questão da relação orofacial com a questão do nervo vago. Então a pessoa perde a atenção, isso fica em evidência na face, e aí você começa a perceber que essas pessoas, junto também com outras questões, essa pessoa pode ter baba noturna, ronco, respiração orofacial enquanto dorme, todos os indícios para ter TDA ou TDAH. Ou aquele seu aluno super agressivo, impulsivo, que não espera o senhor terminar de responder, quer falar por cima do que você está falando, não consegue ouvir, está super agitado, está verborrágico, falando sem parar, nunca cansa, está sempre em atividade, mas o cérebro está morto de cansado. A melhor maneira para conviver com o transtorno com o passar da vida adulta, alguns sintomas entram em remissão, mas outros ficam. Por exemplo, a desatenção. Então, é um treinamento contínuo desse cérebro ele ficar no frigir dos ovos. E eu vou falar uma coisa assim bem rasteira, tá? Que não é só isso. Cérebro descansado, cérebro descansado. Por isso que a neuromodulação muitas vezes trabalha primeiro descansando o cérebro, né? Tirando aí, limpando a ansiedade, para depois intervir sobre essas questões das funções executivas. É por isso que para a gente trabalhar essa questão do controle inibitório, que é o freio, que Kátia perguntou, e agora o professor perguntando, a gente precisa primeiro descansar o cérebro, porque função executiva está diretamente relacionada a controle inibitório. Não existe prestar atenção se não tem capacidade de controlar o freio. E isso a gente tem que descansar o cérebro. Beleza? Vamos ver se tem mais pergunta. Pois é, professor, mas a experiência de vocês aí com os alunos de vocês, nesse espaço 1, 2, 3 anos ou mais com esses meninos e essas meninas, vocês começam a perceber esses comportamentos, né? Meninos e meninas mais impulsivos, arredios, respondões, que têm dificuldade de prestar atenção, ficam se queixando, eu não consigo prestar atenção. Mas eu vou lhe dizer também outra coisa. Se esses meninos tirarem uma semana de tela, a produção deles na escola é outra. Nem tudo é TDAH, é tela. Tá? Seja bem-vindo. Com relação ao TDAH, o professor Mamal fez uma pergunta. Tá? Muitas vezes também as pessoas não precisam fazer adequar atividades para quem tem TDAH não, viu? Muitas vezes não é isso não. Muitas vezes não são as pessoas que têm que adequar atividades. Muitas vezes é um trabalho que tem que ser feito mais de autorregulação. E aí é em outro espaço. Inspirar com a narina e esperar com a outra é uma técnica que pode levar ao relaxamento ou mito? Não. Tem uma respiração que é da yoga. Que ela é assim, Kátia. Você fecha aqui, puxou, fecha cá e soltou. Faça bem devagar, ok? Fazendo bem devagar, isso vai levar a um estado de relaxamento. Respiração é vida. Outra coisa também que você pode fazer, além da respiração, é a questão do... Pega uma caneta, coloca aqui, convergir os olhos, olha perto, olha longe, ponta atrás, imediatamente atrás dessa caneta. Você vai estar convergindo, divergindo, convergindo, divergindo. Então, vocês viram que eu aproximei meus olhos e que eu expandi meus olhos. A gente tem aqui mais de 400 músculos. E que quando a gente exercita esses músculos, a gente está acionando o nervo vago. E a gente está aí ativando também o sistema nervoso parasimpático, tá? Que é do relaxamento. O simpático, luta ou fuga. Mas não faça rápido. Fique aqui 1 minuto aqui, 1 minuto lá. 1 minuto aqui, 1 minuto lá. Tá? Não é o mito, não. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? 45 minutos, nós aqui juntinhos. Daqui a pouco, 50 minutos, 1 hora a aula. Fique à vontade aí, se alguém ficar com vergonha, pode perguntar lá no direct. Ok? Podemos encerrar?
Ou vocês querem mais um pouquinho? Existem várias técnicas, e coisas que também não estão nem tão relacionadas à psicologia. Vou dar um exemplo a vocês, ó, com relação à ansiedade, não ao TDAH. Pilates. Pilates ajuda bastante. Aula de mobilidade também ajuda bastante, que você vai estar ali concentrado. E no caso de pessoas que têm algumas compulsões, principalmente com a nicotina, né? Que é uma substância altamente dependente, quanto mais realizar atividades físicas intensas, menos vontade vai ter de consumir. Olha para isso, né? Existem estudos que trazem essa questão. É bem interessante. A ciência, ela é massa, né? É claro que ela tem um monte de lacunas, mas é massa. Legal, Manal. Legal. Legal, espero ter ajudado, viu? E mais uma vez, muito obrigada pela força que você deu aí, colaborando com as minhas postagens. Eu tive visualizações aí muito legais. Eu só tinha visualizações no meu perfil de 500 pessoas aí nos vídeos, 300, 600, 700. Mas com você mesmo aí eu voei. Voei muito. Muito obrigada. Obrigada, Aninha. Obrigada aí pelos parabéns. Mais alguma coisa, gente? Vocês podem estar me sugerindo vídeos, outras dúvidas aí que surgirem, tá? E eu posso estar trazendo mais informações. Ah, tá bom. Aí vocês podem me sugerir também outros temas, tá bom? TDAH tem um assunto que tem me interessado muito, essa questão roer unha. Roer unha, TDAH, ansiedade. Roer unha só ansiedade? Não. Roer unha é transtorno de escoriação, pouco conhecido como investigação científica. Roer unha tem muito a ver mais com transtorno obsessivo compulsivo. São compulsões. E a gente pode falar sobre isso. Que para as pessoas tudo é ansiedade, né? É o nome que mais próximo do que as pessoas estão passando. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos encerrar? Eu agradeço, muito obrigada. Vocês pegaram um pedacinho do domingo de vocês para estarem aqui comigo, prestando atenção, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Muito, 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 muito obrigada. Estou bem feliz. Tinha muito tempo que eu não fazia uma live, viu? Foi bem legal essa experiência. Não sei também se domingo foi o melhor dia, 2 horas da tarde foi o melhor horário, mas é para pegar a luz natural aqui, senão a gente ia fazer no escuro, e também o barulho da rua que eu moro. Em tudo isso, viu? Tá bom, vamos encerrando. Um beijo grande, tá? Até mais!